Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Hoje nós iremos meditar o Salmo 19. Se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, já ir pegando a sua Bíblia, espero que você já tenha preparado o seu altar e que você se dedique verdadeiramente neste tempo de oração, nesse tempo de jejum. E algo muito importante que eu quero trazer para vocês é vocês persistirem e não terem medo, não deixarem a mente mentir para vocês, porque quando a gente entra num propósito de oração e de jejum, a nossa guerra já não passa a ser mais só uma guerra contra homens de carne, né? A gente começa a traçar uma guerra espiritual. Nós estamos fazendo esse jejum para fortalecermos o nosso lado espiritual. Na palavra, em Filipenses, vai nos dizer assim, é Filipenses 6, versículo 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, é muito difícil fazer um jejum. Geralmente as pessoas que a gente conhece e geralmente aquelas que a gente mais ama vai falar: por que isso? Deus não quer sacrifício, que besteira. Você não precisa fazer isso, né? O que importa é o coração. Mas não é assim que a Bíblia traz para nós, né? Quando a gente quer, qual é o fundamento de tudo isso? Por que que nós estamos nos dedicando nesses 21 dias? Porque a gente precisa pedir para Jesus a graça e a virtude do domínio próprio. A maioria dos nossos sofrimentos, eles acontecem por falta do domínio próprio. Muitas vezes nós não pensamos com a razão, muitas vezes a gente age pela emoção, com medo às vezes de machucar alguém, com medo de dizer não para o outro, e a gente acaba colhendo muito sofrimento. Então, a virtude do domínio próprio a gente conquista através do jejum. E jejum, eu não sei se vocês sabem, é diferente de penitência. A palavra jejum é quando eu vou regular a minha alimentação. Então, dentro da igreja, nós estamos neste propósito, a gente vai fazer 21 dias direto, mas geralmente o jejum, né, o Código de Direito Canônico, ele pede para a gente, lá no parágrafo 1249, contém leis da igreja que a gente tenha dias penitenciais. Então, para nós católicos, existem 2 dias obrigatórios pela igreja, que é na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinzas, a gente não come carne vermelha. Porém, nós como cristãos católicos, todas as sextas-feiras, a gente precisa fazer a penitência de carne vermelha. E penitência é quando você se abstém de algo que você gosta. E é diferente de jejum, porque o jejum é quando eu vou regulando a minha alimentação. E nós temos tipos de jejum, né? Hoje o intuito não é falar sobre isso, mas é importante a gente ir fazendo essa catequese também, né? Nós temos o jejum da igreja, nós temos o jejum de pão e água, nós temos o jejum de líquidos e o jejum total. Então, são 4 tipos que a gente vai seguindo, mas depois a gente pode fazer uma formação só dos tipos de jejum para quando nós não estamos fazendo esse propósito de 21 dias. Então, tem gente que às vezes tem a dúvida e fala: Tamara, domingo é dia do Senhor, não se deve jejuar. E isso é verdade. No domingo a gente não faz jejum. Porém, como nós estamos com um propósito que tem início para começar e início para terminar, nós vamos continuar direto, combinado? E o jejum, este regular alimentação, faz com que nós possamos ordenar as nossas emoções. Os maiores sofrimentos, como eu disse, muitas vezes ocorrem pela desordem das nossas emoções. E quando a gente começa nesse propósito, a gente consegue vencer, né, tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, e isso é graça de Deus, por isso a gente faz oração, por isso a gente reza junto, né, a gente medita a palavra para receber esta graça, eu vou conseguir ficar mais sensível à voz de Deus. Muitas pessoas estão voltando agora para a igreja, vieram através deste jejum, se sentiram desconectados por um período. Outras já são pessoas que têm uma vida de igreja, uma vida cristã mais íntima de Deus, né? Então é importante para todo mundo sempre estar fazendo jejum.
para a gente poder desenvolver essa sensibilidade. Então, para a gente iniciar a partilha de hoje, eu quero clamar agora a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a graça. Jesus, quando sobe aos céus, ele fala: olha, eu vou subir aos céus, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo. E nós, irmãos e irmãs, somos ungidos e consagrados pelo Espírito. Todos os dias ao acordar, a gente fala: Espírito Santo, fica comigo hoje, me conduz, me leva, através, a gente vai ficar debaixo da sombra, né, ali do Espírito, para ele nos conduzir para os caminhos do bem. Então, diariamente, a gente clama essa presença para que o Espírito habite em nós. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos fazer a partilha do Salmo 19, e ele diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração deseja e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com sua vitória e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido e o ouviu do alto de seu santuário pelo poder de seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pessoal, esse salmo ele é muito lindo e a gente está aqui pedindo, né, ao Senhor esse socorro nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, que muitas vezes a gente coloca a nossa fé, a gente coloca a nossa esperança nas coisas que não são de Deus. A gente muitas vezes acredita que são pessoas, que é o emprego, que é o dinheiro, que são várias situações que vão me socorrer, que vão trazer uma paz, que vão trazer alegria para a nossa vida. E aí a gente muitas vezes se engana, a gente quebra a cara, a gente confia muitas vezes nas coisas do mundo. E o que Deus vem pedir para nós hoje? E tem uma passagem, um versículo aqui que fala, olha: já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e ouviu do alto de seu santuário pelo poder de seu braço vencedor. Foi Jesus que te chamou aqui, não foi um amigo, não foi ninguém que te trouxe. Você é um ungido, você é um escolhido para estar aqui neste grupo, para estar vivendo este propósito de oração, esse jejum. E a gente muitas vezes não aceita e a gente não dá esse sim para Jesus a partir do momento que ele nos escolhe. A gente às vezes fica com medo, a gente muitas vezes fica com receio daquilo do que Deus pode fazer na vida da gente, mas se você está aqui hoje, você foi escolhido.
né? O Senhor te chamou, Ele tem um propósito para você. Ninguém sai de um momento de oração, de um momento de partilha de mãos vazias. Só que para a gente poder receber, para a gente poder ter os nossos pedidos atendidos, é tudo no tempo de Deus, a gente precisa abrir o nosso coração e entender que a forma não é da nossa forma, do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor quer nos entregar. Então a gente precisa confiar nele. Muitas vezes a gente faz pedidos, a gente entrega para Jesus as nossas dores, o nosso sofrimento, mas a gente acaba de orar e a gente já pega de volta aquele sofrimento. A gente já começa a pensar naquilo tudo de volta. Então, para hoje, eu quero que você se abandone naquilo que Deus tem para você, né? Se eu perguntar, o que faz você feliz? Você tem uma resposta? O que é que te traz felicidade? Porque quando eu paro para refletir sobre isso, aquilo que me traz felicidade, muitas vezes é onde meu coração vai estar, né? E o nosso tesouro está onde o coração está. E às vezes a gente está colocando essa confiança nas coisas do mundo. E Jesus vem para dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente nele é que nós vamos verdadeiramente sermos preenchidos. Então, nesta manhã, nesse dia, eu quero te convidar a entregar agora, neste momento de oração, você vai fechar os seus olhos e você vai entregar para Jesus o teu impossível. Não sei qual é o teu impossível, se é reatar um matrimônio, se é os seus filhos que estão passando por dificuldades, se é um problema de saúde dos seus pais, um problema de saúde seu, seja um problema financeiro, é algo que você fala, não, Tamara, o meu é impossível. Então você está no lugar certo, porque para Deus nada é impossível. E a gente precisa tomar posse disso, a gente precisa crer. O Senhor nos fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente tem o poder de mover montanhas. Então entregue para Jesus nesse dia o teu impossível. Só que você vai entregar e você vai deixar Deus cuidar. Porque Ele te criou. Ninguém chegou aqui por acaso. Você não é uma obra do acaso, você não é um erro da natureza. Não. O Senhor te conhecia pelo teu nome e Ele te trouxe aqui hoje. Ele tem um propósito e uma missão para a tua vida. Toma posse disso. Né? Assuma, deixa Deus sonhar em ti. E eu garanto para vocês, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que os amam. Então, se abandone verdadeiramente, tenha o seu papel, o seu caderninho, faça um registro, entregue, coloque ali todo o teu impossível. E neste dia eu quero te convidar para silenciar também. Nós estamos muito agitados, é muito celular, é música, são muitas coisas que vêm nos roubando de nós mesmos. E hoje o meu convite é silencia. Silencia, porque é no silêncio que Deus fala conosco. Nós falamos com Deus através da nossa oração, mas Ele vai falar conosco através da meditação, do silêncio. Você vai, assim que a gente finalizar agora, silenciar, que seja 3 minutinhos. Você vai ficar quietinho, fechar os seus olhos, alguns pensamentos vão vir na sua cabeça, você vai deixando eles passar, né? Porque assim, a gente não controla as coisas que chegam até nós. Tem se não me engano, era um padre que falava, né? O passarinho pousar na nossa cabeça, a gente não consegue controlar. Mas se ele vai fazer ninho ou não, aí é uma responsabilidade nossa. Então, para esse dia, chegou pensamentos acusadores, coisas ruins na sua mente, entrega para Jesus. Entrega esse impossível e não deixa ele ficar em você. E amanhã é um novo dia. E hoje também consagra ao Senhor o teu jejum. Não é fácil. A gente, final de semana chegando, a gente tem festa, tem pessoas que vão servir coisas pra gente, mas pensa em todo o sacrifício, toda essa dor que você tá sentindo vai te fortalecer. Você entrega para Jesus também, fala, Senhor, eu entrego toda essa dor, toda essa vontade que eu tô e eu sei que eu vou vencer, porque você é muito maior do que imagina, você é muito maior que os seus medos. Um ótimo dia para vocês na presença do Espírito Santo e até amanhã. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje eu acabei fazendo a partilha sozinha,
mas nós teremos muitos convidados especiais, nós temos, vai ter sacerdote conosco, então não perca e vamos permanecer firmes. Um beijo na